Esse concluído aqui. Não, conclui e encerra. Já entrou alguém já. Olá, meus queridos irmãos, boa noite, a paz do Senhor para todos. Queremos, a partir deste momento, convidar a todos vocês para estar conosco nesta live, onde nessa oportunidade estaremos transmitindo a palavra de Deus para todos os internautas que já nos acompanham, já estão sempre conectados conosco, e será um prazer tê-los nesta noite mais uma vez conosco. Principalmente queremos convidar a todos os amados irmãos da Assembleia de Deus embaixo do meio e demais irmãos que acompanham conosco, sempre nos dando. As pessoas amigas que não são evangélicas também gostam de ouvir, aprender da palavra de Deus, também estão convidados a estar conosco neste momento para mais um momento de reflexão da santa e poderosa palavra de Deus. Nós o convidamos para estar conosco. Certamente Deus nesta noite tem uma palavra para o seu coração. Nesta oportunidade também está conosco hoje convidado por nós, nosso diácono João Jário, que vai daqui a pouco transmitir a palavra de Deus. E fique atento, meu amado, que Deus tem algo especial para você nesta noite. Quero neste momento convidá-los a todos para uma oração de agradecimento a Deus. Depois trarei uma palavra introdutória e passarei para o meu companheiro, irmão Jário, dirigente de uma congregação nossa aqui do Campo de Baixo do Meio, que nesta noite vai estar ministrando juntamente comigo aqui neste momento especial. Então lhe convido neste momento para entrarmos na presença de Deus e orar ao Senhor, agradecer ao Senhor pelo dia, não é? Louvar a Deus pela família, louvar a Deus pela saúde, louvar a Deus pelos livramentos que o Senhor tem nos concedido. Então tudo isso é motivo de estarmos aqui agradecendo ao nosso Pai Celestial. Ore comigo. Maravilhoso Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, queremos nesta noite, Senhor, te louvar, te adorar, Senhor, por mais um momento especial em nossas vidas. Deus, onde meditaremos na tua palavra. E nós temos certeza que esta palavra, Senhor, ela alcançará vidas que estejam, meu Deus, necessitadas de ouvir a tua palavra, de receber, meu Deus, uma orientação, de receber, meu amado Deus, uma palavra de conforto, de consolo, meu Deus, de segurança, em dias tão inseguros, em dias tão difíceis, Pai, que estamos enfrentando. Mas nesta noite, meu Deus, que a tua santa palavra venha acalmar os corações, venha trazer alento, consolo, conforto, meu Deus, segurança, esperança. Ó Deus maravilhoso, quero te pedir por aquele que está enfermo, Senhor, que está assistindo, meu Deus, porventura este momento, talvez em cima de uma cama, Senhor, na sua casa, na sua sala, meu Deus, mas está cheio de problemas, Senhor. Que nesta hora visite este homem, esta mulher, esta jovem, Senhor. Deus Santo, cuida de cada um de nós. Que esta mensagem nesta noite seja contundente nos corações. Que ela possa, meu Deus, fazer morada. E que haja, meu Deus, libertação para vidas que estejam necessitadas. Meu Deus, em nome de Jesus, é que eu oro e te agradeço por tudo, agora e sempre. Amém. Graças a Deus, meus amados, queridos irmãos, quero nesta noite trazer 2 versículos da palavra de Deus para esse momento introdutório, não é? Onde certamente os dias, eu foco muito os dias que estamos vivendo porque são desafiadores, são dias em que nós muitas vezes não temos a perspectiva de como será o amanhã, de tanta incerteza que estamos vivendo. Talvez em meio a essa situação,
Tem alguém se perguntando e se questionando diante das suas dificuldades? O que vai ser da sua vida? Como será? Mas eu quero trazer para você 2 versículos da palavra do Senhor que vai lhe dar realmente uma segurança e você vai passar a entender que há jeito, que há solução para a sua causa. Quero chamar a atenção para um versículo no livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 59, e o versículo 1. Depois vamos ler um outro versículo lá no livro também do profeta Isaías, no capítulo 49. Mas Isaías 59, versículo 1, diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Imagine, meus queridos irmãos, que este versículo ele vai mostrar a pessoa de Deus, o Todo-Poderoso, e como Ele está disposto a nos ajudar. Diz aqui o texto que a mão do Senhor não está encolhida, não é? Para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir a nossa oração. Ou seja, nós estamos passando dificuldade no sentido de não estarmos reunindo no templo, naquilo que chamamos a casa do Senhor, mas isso não quer dizer que Deus não esteja trabalhando. E eu tenho certeza que Deus está fazendo algo especial no meio do seu povo, no meio da congregação. Nós não apenas não estamos nos reunindo no templo, mas a igreja do Senhor está unida, está em oração, em campanha de oração, buscando a presença de Deus, porque a igreja crê neste versículo. Deus não está, com certeza, meus amados irmãos, Deus não está em isolamento social. Deus não está incomunicável. Isso eu tenho certeza que Deus não está. Por isso que as mãos do Senhor não estão encolhidas, nem os seus ouvidos agravados, para não poder abençoar com salvação e abençoar a sua oração, ouvindo a sua oração e dando resposta para a sua vida. Acalme o seu coração, espere no Senhor, que eu tenho certeza que brevemente a igreja do Senhor Jesus vai estar mais uma vez na congregação, no templo do Senhor, buscando a sua face e dando glórias a Deus. Então este é uma pequena fase que nós estamos passando, mas certamente Deus já tem o dia certo do retorno do seu povo voltar ao templo da casa do Senhor. Portanto, meus queridos, leia o versículo 1 do capítulo 59 e quero ler mais 2 versículos no capítulo 49 também, e no versículo 15 e 16 do profeta Isaías, que vai tirar toda a sua preocupação. Diz assim o versículo 15 do capítulo 49 também do profeta Isaías: porque uma mulher que esquece-se, porque uma mulher esquece tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esqueça ou se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. O 16 diz: eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado, os teus muros estão continuadamente perante mim. Ou seja, Deus tem guardado as nossas vidas. Isto é fato, não é? E aí ele diz: ainda que uma mulher, uma mãe, que é quase impossível isto acontecer, mas digamos que possa acontecer, uma mulher que amamenta, esquecer do seu filho a quem ela amamenta, todavia, diz o Senhor,
ainda que uma mãe se esqueça do seu filho que amamenta, todavia o Senhor não se esquecerá de ti. E no versículo 16 diz: eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado. Então, o motivo de nós estarmos muitas vezes fracassando na nossa fé é porque muitas vezes nós não estamos observando os preceitos bíblicos que Deus tem nos ensinado a respeito da sua palavra e onde devemos ancorar a nossa fé. E quando nós deixamos de olhar para esses conceitos bíblicos, aí nós começamos a fracassar. É exatamente o que aconteceu com Pedro, quando Jesus foi em direção ao barco onde ele estava, e Pedro, observando aquele movimento, disse: Senhor, se és tu mesmo, manda que eu vá em direção ao Senhor. E Jesus disse: vem, Pedro. E Pedro sai do barco e vai caminhando sobre as águas. Mas por algum momento Pedro, ele teve medo. E no momento que ele teve medo, enquanto ele não estava com medo, ele estava flutuando, ele estava caminhando sobre as águas. É algo maravilhoso que a Bíblia nos ensina, meus amados irmãos, sobre como lutar, sobre como vencer, sobre onde depositar a nossa esperança, onde depositar a nossa fé. Então Pedro olha, realmente tem medo, e quando Pedro tem medo e se apavora, então ele começa a afundar naquele momento que ele está se dirigindo até onde está o Mestre. Assim é a nossa caminhada nesta vida. Quando nós paramos e começamos a olhar para os problemas, é como tivéssemos como Pedro, olhando para a situação e achando impossível de ser, impossível de vencer aquele momento, e aí começamos a fracassar. Então a palavra do Senhor nesta noite é: olhe para Jesus, as mãos dele estão estendidas, os seus ouvidos estão atentos, viu? Isso é importante. E o que eu disse aqui no capítulo 49, versículo 15, o que está escrito diz: ainda que uma mãe que amamenta se esqueça do seu filho, todavia o Senhor não se esquecerá de ti. E o verso 16 diz que o teu nome está gravado na palma das minhas mãos. Oh, meu querido, que o Senhor Jesus nos ajude nesta noite. Apenas esta palavra para o seu coração, e nós neste momento passaremos pelo companheiro irmão Jário trazer a palavra do Senhor para todos nós. Meus amados irmãos e amigos, a paz do Senhor, eu quero agradecer a Deus esta oportunidade de estarmos também aqui, juntamente com o pastor Manuel Ferreira, agradecê-lo também a oportunidade de poder transmitir nesta noite uma palavra de Deus ao seu coração. É bem verdade que nós vivemos dias difíceis, dias de dificuldade. É notório em todas as redes sociais, o noticiário. Alguns dias nós estamos em uma quarentena, né? Podemos dizer, em um confinamento, em casa. Isso tem sido muito difundido. Algumas controvérsias, uns que aceitam essa situação, outros que discordam, mas a verdade é que nós temos que ter a consciência de que tudo está no controle do nosso Deus. E nós estamos aqui exatamente para isto, para trazer a você uma palavra de esperança, né? Nós, quando fomos convidados pelo pastor, ele nos incumbiu de trazer um tema, e orando ao Senhor, buscando a Deus, o Senhor nos levou para um tema que diz: a verdadeira esperança em Deus. E é neste tema que nós queremos, em poucos minutos, trazer uma reflexão da palavra. E para fundamentar este texto, nós queremos trazer um texto, apenas um versículo da palavra de Deus, que está no livro dos Salmos, Salmo de número 39, versículo de número 7. Diz assim a palavra de Deus: agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em Ti. Meus amados irmãos, nós
como já dissemos anteriormente, vivemos dias difíceis e uma das coisas que o cristão não pode perder, em hipótese alguma, é a sua esperança. Seja momentos difíceis, seja momentos bons, seja dias favoráveis ou não, esteja tudo ocasionalmente bem ou não, o cristão ele não pode perder a sua esperança. Mas que esperança seria esta? Nós não estamos querendo falar aqui de uma esperança que é propagada pela mídia e muitas vezes tirando apenas um dia do ano para propagar um evento muito grande, arrecadar fundos, e o próprio nome leva como esperança para crianças, para pessoas de baixa renda, quando na verdade a gente sabe que existe uma outra intenção por trás de tudo isso, mas nós não queremos falar hoje desta esperança. Nós queremos trazer realmente a verdadeira esperança à luz da palavra de Deus. E o salmista Davi, ele faz uma pergunta nesse versículo que nós lemos, que a psicologia ela trata como uma pergunta retórica. Quando se pergunta algo já sabendo a resposta e em seguida se responde aquilo que se perguntou. E ele mesmo pergunta: agora, pois, Senhor, a primeira coisa que nós queremos destacar aqui é a quem Davi se dirige. Ele estava fazendo este salmo, ele compôs este salmo em uma situação de impaciência, de extrema perseguição. Estava Davi também muito ansioso e ele resolveu compor este salmo. No verso de número 7, ele se dirige para o Senhor. E nós queremos trazer alguns momentos da vida deste homem que todos nós conhecemos, o rei Davi. Por sinal, na história de Israel foi um dos seus maiores reis, por que não dizer o maior? O seu rei na história de Israel, após Saul, teve momentos difíceis na sua vida, como qualquer ser humano. Mas nós trazemos, baseados na palavra de Deus, em alguns momentos da sua vida, a convicção de que a esperança de Davi estava em Deus. Veja que no primeiro momento, Deus ele resolve falar com Samuel acerca do reinado de Saul, que estava repetindo algumas atitudes. Quando Deus resolve tirar o reinado de Saul e trazer uma nova pessoa para reinar sobre a nação de Israel. E o que me chama a atenção no livro do profeta Samuel, que nós vamos ler aqui, capítulo de número 13, verso de número 14, que diz assim: porém agora não substituirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Veja que Deus já estava no seu coração a pessoa escolhida por ele para colocar no reinado de Israel no lugar de Saul. Mas o que eu acho maravilhoso na palavra de Deus é que a própria pessoa, nós estamos falando de Davi, ele não foi relatado ainda na história sagrada, mas Deus já está se utilizando para o povo. O nome de Davi não foi mencionado nesta ocasião, mas já estava sendo colocado na história. É por isso que no versículo que nós lemos no Salmo, ele faz questão de mencionar o Senhor. Este era o mesmo Senhor que estava falando com Samuel a respeito do reinado de Israel, escolhendo agora um homem segundo o seu coração, rejeitando Saul
que estava percorrendo caminhos contrários ao de Deus, ao do Senhor, e estava agora escolhendo um homem segundo o seu coração. A primeira vez que Davi é mencionado na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, o seu nome nem é citado, mas Deus já estava provendo a esperança para o seu povo. E no livro dos Atos dos Apóstolos, nós vamos ver também o apóstolo Paulo citando, se referindo ao homem segundo o coração de Deus, Atos capítulo 13, versículo de número 22, para complementar aquilo que Deus havia escolhido para com o seu povo, trazendo assim uma nova perspectiva, trazendo assim uma nova esperança. E diga-se de passagem, a verdadeira esperança. Uma outra ocasião, meus amados irmãos, que nós vemos a mesma atuação do Senhor de Davi na vida dele, é quando Deus fala novamente com Samuel, agora no capítulo de número 16, do primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo de número 12, do primeiro livro de Samuel. Todos nós conhecemos essa história. E diz assim a palavra de Deus: então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque este mesmo é. Nós estamos agora tratando especificamente de Davi. Samuel estava na casa do seu pai, ele não ainda estava presente, mas Deus já havia falado com Samuel: vá na casa de Jessé, que eu tenho me provido de um rei. Davi agora, a história agora se encarrega de trazê-lo, Deus, à casa de Davi através de profeta. E veja como é o mesmo Senhor que Davi tratou no capítulo de número 39 do livro dos Salmos. O mesmo Senhor. Para que os irmãos entendam que tudo está na palavra de Deus em comum acordo, não existe nada aqui fora do seu lugar, não existe nada aqui fora de nexo. Por acaso. E por acaso, é verdade, nós devemos perder esta consciência de que, mesmo diante de situações que estão acontecendo, nada é por acaso. Nada é por acaso. Tudo tem um propósito. Veja que, mencionado no capítulo de número 13 de 1 Samuel, o Senhor falando de quem havia se provido de um rei para com Israel, mas agora Samuel já estava na casa do rei, que haveria ser ungido. Davi já era rei, porque já estava no coração de Deus. A unção era uma formalidade daquela época, incumbido também por Deus, permitido também por Deus, mas Davi já era rei, e mesmo sem saber, né, pastor? Mesmo sem saber. É lógico que a comunhão de Davi com Deus era evidente, nós vamos ver isso no decorrer da história, né? Mas ele mesmo não sabia ainda, mas Deus já havia providenciado uma esperança para Israel. Uma vez que Saul pecou, que fugiu do caminho, mas Deus, ele nunca deixa um servo seu desamparado, como diz o Salmo, nem a sua descendência mendigar o pão. Há esperança para o teu futuro, diz o profeta Jeremias, né? Deus falando através do profeta. Mas andando mais um pouco, e nós vemos aqui que na unção, na casa de Jessé, quem estava falando ali era o Senhor, porque quando nós lemos o verso de número 12, traz aqui as características de como era Davi, do que ele fazia, aonde ele estava. Mas o mais interessante, o mais bonito nesse versículo é de que quem estava falando com Samuel a respeito de Davi era o Senhor. Aleluia! Do capítulo 39. O mesmo Senhor. Glória Falou a Deus. com Samuel, dizendo que Davi era um homem segundo o seu coração. E no decorrer da história, Samuel, ouvindo a voz de Deus, chega na casa de Jessé para ungir o rei de Israel através da palavra do Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Deus. Andando mais um pouquinho, meus amados irmãos, nós queremos aqui adiantar, porque o tempo não nos deixa passar mais.
Na batalha com Golias, todos nós conhecemos essa história, né? Até mesmo as criancinhas na escola dominical já costumam aí aprender a história do gigante Golias. E nós vemos que em nenhum momento, diante da afronta do inimigo, diante de tanta coisa adversa que o povo de Israel estava passando, parecia que o único que estava convicto e ligado com o Senhor era Davi. Até mesmo porque ele já havia sido ungido, a unção já estava sobre ele. Mas a palavra de Deus diz que diante da afronta do inimigo, daquele exército tão grande, tão pavoroso, o próprio rei de Israel, muito embora a unção de Deus já havia se retirado, estava amedrontado, estava com medo, estava com um grande pavor diante daquela afronta. Mas interessante é que quem estava com a unção não estava com medo. Logicamente, passava pela mente, pelo coração de Davi, que ainda havia esperança para Israel. Diante da afronta, diante da perseguição, diante de tanta coisa ruim que estava acontecendo, o interessante é que os seus irmãos tinham ele como presunçoso. Não conseguiam enxergar a ação de Deus na vida de Davi. Tinham ele como presunçoso, como alguém que queria se apresentar, que queria se mostrar. A Bíblia Sagrada nos diz isso. Mas, na verdade, o que existia dentro do coração de Davi era a certeza de que o Senhor dos Exércitos iria pelejar naquela causa por ele e pelo seu povo. Aleluia. Veja aqui o que ele diz, no capítulo agora de número 17, e verso de número 45. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. A quem tens afrontado. Mais uma vez, Davi estava trazendo à tona a esperança verdadeira que estava em seu coração de dias melhores para o seu povo. A esperança dele em nenhum momento fugiu do foco. A esperança de Davi em nenhum momento atingiu outro norte. A esperança de Davi estava única e exclusivamente em Deus. Aí alguém pode até me questionar e dizer: mas ele errou, ele pecou, ele caiu. E que homem não pode acontecer isso, né? Mas interessante é que nós vemos Deus agindo na Bíblia Sagrada na vida de Abraão, dando-lhe tanta coisa boa, ele sendo o pai da fé, agindo na vida de Noé, dando ali o livramento através da arca, e na vida de Moisés e de tantos outros, mas nenhum foi chamado homem segundo o coração de Deus. Nós não estamos aqui querendo medir quem foi mais do que o outro, não é isso. Mas veja que, tratando de esperança, tratando da verdadeira esperança em Deus, Davi é um nome que nós devemos ter em destaque nas Sagradas Escrituras. O que espero eu agora? Ele mesmo responde e diz: a minha esperança está em ti. Interessante que a pergunta foi feita para o Senhor. Ele escreve o salmo e pergunta: agora, pois, Senhor, o que espero eu? Ele mesmo responde diante da presença de Deus na sua vida, diante da ação sobrenatural de Deus, através de tantas batalhas conquistadas, através de tanta coisa que ele adquiriu no reino de Israel. Ele tem a certeza de que a sua esperança está no Senhor. Agora nós vemos uma coisa interessante, trazendo para a profecia ao povo de Israel, de que haveria um Messias trazendo uma nova redenção do seu povo. Mas os profetas que profetizaram acerca do advento do Messias não conviveram na época de Davi. Não estiveram, foram muitos anos depois que Davi faleceu, que Deus resolve
falar com o povo de Israel através dos profetas messiânicos. Mas o Salmo de número 110 nos traz algo interessante, e alguns estudiosos têm esse salmo como um salmo messiânico. Davi proferiu este salmo, compôs este salmo. Salmo de número 10, versículo de número 1 diz assim: Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelos dos teus pés. Meus amados irmãos, Davi estava aqui tendo uma revelação de Deus acerca de Jesus Cristo, acerca daquele que haveria de vir a esta terra para trazer salvação a toda a humanidade. Consequentemente, Jesus Cristo é a verdadeira esperança para cada um de nós. Jesus Cristo é realmente, verdadeiramente, a esperança única que o ser humano pode ter para a sua vida. Não existe outra forma, não existe outra pessoa que possa trazer esperança em dias tão difíceis, tão trabalhosos, tanta dificuldade que passamos. A cada dia os noticiários trazem mais espanto, trazem mais dor, trazem mais aflição, e não existe outra pessoa que possamos recorrer para nos trazer esperança a não ser Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo número 12, alegrai-vos na esperança. Quem é a nossa esperança? É Cristo Jesus. Agora o que espero eu, Senhor? A minha esperança está em Ti. Davi tinha plena convicção na sua alma de que a esperança para ele, de que a esperança para Israel, a verdadeira esperança é o Senhor. É o Senhor. Bendito seja o nome do nosso Deus. Trazendo para o Novo Testamento, Cristo Jesus. O apóstolo Paulo disse: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Vejamos aqui 3 pilares que o crente deve ser sustentado: esperança, paciência e oração. Nós que temos a consciência de que Cristo é a nossa esperança, não estamos escusos de passar tribulações, não estamos livres de passar momentos difíceis aqui nesta vida, não. Ele mesmo disse, escrevendo no capítulo 16 de João: no mundo tereis aflições, dificuldades, problemas, angústias. Mas o que nós devemos ter em consciência, meus queridos irmãos, é de que a nossa esperança deve estar renovada no Senhor Jesus. Ter a convicção de que teve Davi, ter a convicção de que teve o apóstolo Paulo, ser paciente na tribulação e, o mais importante, perseverar na oração. Eu costumo ler esse texto e inverter, né? Porque quando nós colocamos a oração em primeiro lugar, aí nós temos a nossa esperança renovada e teremos paciência durante toda a tribulação. A oração é a chave que abre todo e qualquer ferrolho para nos trazer vitória, para nos trazer uma nova esperança, para sermos pacientes na tribulação, diante desta pandemia, como se diz aí, que estamos passando, diante de tanta porta que foi fechada. A oração é a certeza que abre toda e qualquer porta, nos trazendo esperança. Meus queridos irmãos, eu quero encerrar esta palavra dizendo a você que porventura esteja desacreditado, esteja pensando que agora é o fim, que agora tudo vai acabar. É bem verdade que uma situação desta que estamos passando nunca houve na história da raça humana, mas em todas as situações que estava em uma total calamidade na história de toda a raça humana, nós vemos isso na palavra de Deus. Deus, ele sempre provê um escape.
Deus, ele sempre trouxe uma solução através dos seus servos, através das ações sobrenaturais do seu poder. E tenha certeza de uma coisa, durante esta situação e no final dela, nós já iniciamos, estamos durante, e tenha certeza de uma coisa, vamos chegar ao final com a nossa esperança renovada. A nossa esperança é Cristo Jesus, a certeza da vitória é Cristo Jesus, a verdadeira esperança está em Jesus. Então você que nos assiste, que nos ouve, esta noite tenha esta convicção, esta certeza de que a esperança, você que não é crente, que ainda não confessa a Cristo Jesus como Salvador, a esperança não está no governo. Por mais que tente e elabore estratégias para solucionar toda esta situação, não está no governo, não está nas grandes autoridades. Devemos orar e interceder por elas, mas a verdadeira esperança, quem vai trazer para a humanidade é Cristo Jesus. Aleluia! A verdadeira esperança é Cristo Jesus. Mais uma vez, agradeço. E não esqueça de continuar orando, de continuar intercedendo, colocando o Brasil, o mundo debaixo dos seus pés, debaixo dos seus joelhos, melhor dizendo, né? E tendo a certeza de que a nossa esperança vai chegar em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Muito bem, meus queridos, amados irmãos, por essa boa palavra que recebemos da parte de Deus. Creio que ela trouxe alento ao seu coração, ao meu coração, e quero agradecer a todos que estão conosco acompanhando esse trabalho da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Embaixo do Meio. Quero agradecer aos técnicos de transmissão, nosso irmão Tassiano, nosso irmão Gilson, e ao companheiro Jário, que atendeu prontamente meu convite para estar aqui comigo nesta noite. Enfim, amados, obrigado a todos. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por esse momento. E um abraço a todos, amados irmãos, e um cheiro no coração de cada um de vocês. Supremo Deus e Eterno Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por este momento especial, pela palavra, Senhor, que recebemos de Ti, que trouxe segurança para nós, meu Deus, que trouxe, ó Pai, um renovo em nossa fé. Meu Deus, eu quero te apresentar a todos que estão acompanhando esse momento. Deus, consola o aflito, o que está chorando, o que está, meu Deus, passando por momentos difíceis, Senhor. Por aquele, Pai, que está vendo a sua saúde, meu Deus, se desfazendo por tantas dificuldades que passa. Mas que a tua mão seja agora, Senhor, com ele. Levanta deste leito, desta cama, desse hospital, Senhor, deste sofá, meu Deus, deste momento, meu Deus, de dor e tristeza. Pai, chega na vida de cada um deles. Senhor, abençoa a tua igreja, a Assembleia de Deus no Brasil, no Rio Grande do Norte, todas as igrejas, Pai, que buscam a Ti, meu Deus, e que prezam a Tua palavra, que a Tua mão poderosa visite cada servo do Senhor neste planeta, Senhor. Eu te agradeço, meu Deus amado, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Domingo, muito bem, está havendo aqui um lembrete. Domingo estaremos transmitindo mais uma live pelo Face, desta vez com o departamento feminino, o departamento do DEFAD da nossa igreja estará domingo trazendo uma reflexão da palavra de Deus. Todos convidados a estar mais uma vez conosco. Muito obrigado, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.